Roberto. Nesta terça-feira, 20 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos, na sede das Nações Unidas, o presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro, como é tradição, abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas. Pessoalmente, chamou-me muito a atenção que, invariavelmente, todos os anos, quando isso acontece, as grandes empresas de comunicação oferecem o discurso ao vivo, na íntegra, para que todos os brasileiros tenham conhecimento. Afinal de contas, trata-se do nosso representante do Poder Executivo falando em nome da nossa nação. É um direito do cidadão brasileiro ter acesso às informações claras, no âmago, ao vivo. E chamou-me a atenção que desta vez foi apresentado partes dos discursos e todos eles comentados. Sugiro que todos nós, todos os brasileiros, assistam e tenham ali condições de checar os dados, analisar os fatos, porque é uma apresentação, foi uma apresentação de um estadista falando em nome da nação, defendendo as nossas pautas, defendendo o Brasil e atraindo investimentos e atraindo um olhar muito positivo diante também de uma estratégia de marketing que é contra o Brasil em muitas pautas, principalmente pauta verde. Em resumo, basicamente, o presidente da nossa nação disse que o Brasil defende a liberdade de expressão e de religião, que o nosso país oferece refúgio para religiosos perseguidos no mundo, que o Brasil defende o direito à vida, à legítima defesa, o nosso país é contra a ideologia de gênero, lembrou de saques ao Brasil em estatais, defendeu o fim da guerra através da diplomacia, reforçou a defesa das liberdades individuais básicas como o direito à expressão e à cultura. Chama atenção para 4 pontos especiais. Saúde pública. O presidente disse que nós somos uma nação com 210 milhões de habitantes e já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid, todos vacinados de forma livre, voluntária, respeitando a liberdade de decisão de cada qual. E, de fato, realmente são 170 milhões e 500 mil brasileiros já receberam 2 doses ou uma dose única contra a doença, dados do consórcio de veículos de imprensa. Sobre a pauta verde, o presidente Bolsonaro disse: 2/3 de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. Realmente, o consórcio MAP Biomas apontou que, em 2021, o nosso país tinha 66% do seu território coberto por vegetação nativa. Sobre a economia. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Inclusive, o presidente Bolsonaro refere que tem a satisfação de anunciar que tivemos deflação no Brasil nos meses de julho e agosto. E isso é um impacto muito grande. A gente que assiste o discurso e percebe que ali estão líderes do mundo inteiro, chefes de Estado de grandes nações, chefes de governo, delegações de todos os países que estão hoje amargando grande problema de inflação alta, grande problema de desemprego. É uma honra a gente escutar isso. E, de fato, o país registrou deflação. Houve deflações também em setembro, é bom lembrar, de 2019. Também houve deflação em maio e em abril de 2019. O desemprego no nosso país caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos, ressalta o presidente Bolsonaro. E segundo o IBGE, de fato, nós temos hoje 10 milhões e 100 mil pessoas desempregadas no país. Por fim, ele ressaltou o combate à corrupção. E ressaltou, aspas, somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. Se a gente analisar os balanços consolidados da Petrobras no período de 2003 a 2015, foi o maior nível de endividamento da empresa. Também ele ressaltou que na pandemia, 68 milhões de pessoas, equivalente a 1/3 da nossa população, foi ali beneficiada com nada mais, nada menos do que 329 bilhões e 500 milhões de reais. Para esses 68 milhões, a gente encontra esses dados na Caixa Econômica Federal, que tem ali todos os dados para quem foi. Então, foi ali uma apresentação muito importante
algo que se conhece, que todos os presidentes da nação devem sim apresentar uma espécie de balanço ao mundo, e é isso.